Cavaleiros do Zodíaco, a Era Mitológica. Faça elevar o cosmo do seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Desejos a realizar, pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a temer. Oh yeah! Senseiya, unidos por sua força. Senseiya, Pegasus. A tensão da guerra entre os deuses cresce a cada instante. Nossos bravos heróis chegam ao vilarejo de Rodóio, buscando informações que possam revelar os planos sombrios dos Marinas. Mas o que parecia ser uma missão simples, logo se torna em uma batalha feroz, quando soldados de armaduras azuis atacam sem piedade. Apesar da dificuldade, os heróis lutam com todas as suas forças e saem vitoriosos, ou assim pensavam. Quando novos e poderosos inimigos aparecem de todas as direções, exaustos e sem esperanças, os guerreiros se preparam para o pior. Até que, como um milagre, o Cavaleiro de Pégaso surge, trazendo assim uma nova esperança. Episódio de hoje: O Resgate. Certo, pessoal, vamos começar agora a nossa próxima sessão de RPG de Cavaleiros do Zodíaco. Mas primeiro, antes de nós voltarmos para o combate que terminou a nossa última aventura, vamos voltar um pouco no tempo e no lugar também para o longínquo, agora, Templo de Atena. A Atena se encontra em seus aposentos ali, aparentemente se preparando para realizar algo. Algum tipo de ritual. A cena não deixa muito nítido o que ela irá fazer agora. Logo em seguida, as portas do Templo de Atena se abrem e o guerreiro Quiron entra em disparada em direção à deusa Atena. E então ele fala: Atena, e logo em seguida faz uma reverência para a mesma e fala: os visitantes do continente de Mu chegaram ao santuário. Atena então dirige a atenção para Quiron e ela fala: perfeito. Estava temendo que tivesse acontecido algo com eles. Parece que eles se atrasaram um pouco. Mande eles entrarem. Aí Quiron fica um pouco receoso, olha para o chão e fala: só tem um problema. O que foi, Quiron? Nem todos eles vieram para o santuário. E ela, confusa, pergunta: como assim? O que você está querendo dizer? Atena, temos que conversar. E então, a cena corta para Belerofonte, o autoproclamado Cavaleiro de Pégaso, pousa e, de certa forma, salva os nossos 4 heróis de tomarem um ataque certo que levaria eles à morte, colocando no chão 4 grandes urnas de metal ao seu lado, falando que agora ele é um Cavaleiro de Atena e que ele não lutará sozinho portando uma armadura. Os nossos heróis e os nossos inimigos ficam confusos com o que está acontecendo ali. E Belerofonte, mais uma vez, começa a
invadir a mente de vocês 4 e começa a conversar com vocês como quem fala normalmente, como uma pessoa normal, só que na sua cabeça. E vocês particularmente nunca tinham visto algo do tipo, e para vocês é algo até um tanto estranho, ou até mesmo suspeito. E ele começa a falar com vocês. Posso garantir que sou um aliado de vocês, e principalmente sou um servo leal de Atena. E vim aqui trazer apenas reforço. Podem confiar em mim. Abram essas caixas e vamos à luta. Eu vou segurar eles o máximo que eu conseguir aqui. E o que você traz nessas caixas? Aí ele fala: isso depende de você. Pode ser a sua salvação ou pode ser o seu desespero. Quem vai decidir isso é você. Eu vou então me prontificar, né? Eu nessa situação sufocante, vejo que da forma que eu tô, não consigo combater essas pessoas que estão na minha frente. Então eu cerro os punhos, cerro os dentes, né? Aí eu digo, que seja útil! Aí eu pego uma das caixas lá, puxo ela pra minha direção e vou tentar procurar uma forma de abrir ela. Cara, mestre, Oi? Diga. Cada caixa dessa, digamos assim, uma caixa dessa tá chamando, sei lá, tem uma conexão com uma caixa dessa ou tipo assim, vai em qualquer uma no caso? Só pra... Não tem conexão alguma, você não sente nada em particular. Puxa da base ali, que quando eu puxo ela cai todas as outras. E vai cair certinho cada armadura no seu pé, né? Uma caixa vai rolando perto de mim aqui, eu falei, caraca. Exato. Cara, não ironicamente falando, é isso mesmo que acontece. Nani. Quando a Rosan violentamente puxa a base das caixas que estavam empilhadas na frente de vocês ali, várias caixas vão rolando e, digamos que como uma forma de destino, né? Algo predestinado, cada uma vai ao pé de vocês ali. E a Rosan, então, como foi a primeira, né? Rosan, você começa a analisar a caixa ali, você vê que no lado dela tem um desenho do que parece ser algum tipo de dragão ali. E no lado oposto da caixa tem algum tipo de mecanismo ali, como se fosse algo que você pudesse puxar. Uma argola, né? Isso. Não é uma argola. É tipo... É uma parada que tu pega e puxa e tipo vem uma corrente que ativa um mecanismo. Isso aqui. Pode abrir a caixa. Eu esqueci qual é o nome disso. Entendi. Beleza. Mas pra quem faz treino de peito na polia, tá ligado no que parece isso daí. Já sei. Beleza, então eu olho, vejo o dragão, né, entalhado na caixa. Eu dou um sorriso. Vejo se os outros têm isso também. Provavelmente não. Então eu dou um sorriso, né? Aí eu... é você mesmo. Eu pego e puxo esse mecanismo aí. Certo. Quando você puxa esse mecanismo, você começa a escutar, né, o barulho de engrenagem meio que funcionando dentro da caixa. E a caixa, ela se abre e dentro dela é revelada um tipo de estátua. Você nunca tinha visto algo parecido com isso antes. É uma estátua, só que ela é uma estátua que parece ser de metal e parece que ela foi montada com pedaços. E você começa a analisar, né, o visual do autoproclamado Cavaleiro de Pégaso e você vê que ela meio que segue o mesmo padrão visual dessa estátua que tá na tua frente, desse dragão aí. Mas o que é isso? Aí, uma estátua de um dragão? Tu vê que o Belerofonte, ele falou isso, né, pra vocês usarem as caixas, e ele tá no meio dos 5 ali e tá, tipo, lutando ali alucinadamente com os 5 caboclos ali. Uhum. E aí, tipo, tu vê que ele nunca conversa com vocês verbalmente, ele sempre fala com vocês mentalmente.
E aí, tipo, tu Eu vê que gritei ele... pra ele mesmo. E aí, tipo, tu vê que ele fica até um pouco meio desconcentrado, porque ele tem que direcionar uma atenção psíquica pra te responder ali. E tu vê que quando ele dá esse leve susto, assim, ele perde um pouco a compostura e começa a tomar uns socos de graça ali dos marinas. Ele fala: ué, é pra vocês vestirem, caramba! Ei, mestre, a Entendi. pergunta aqui. Como que eu vou vestir uma estátua? Desmontando, uai! No meio de um combate, tá maluco? Tu acha que eu tô segurando eles por quê? Ah, desgraça! Quanto mais você demorar, mais eu vou apanhar! Isso é o que o fraco fala. Aguente aí. Eu já vou pra luta. Aí eu vou tentar me vestir, mas pode continuar, Emadson. Não, a pergunta o mestre pode cortar depois, se for o caso. Não, é sobre os nossos animais aí, sei lá. A gente já sabe ou é na surpresa? Não, é, tipo, teoricamente é uma surpresa. Cada caixa caiu no seu pé, aí tu vai pegar o que caiu no teu pé. Ah, então, tipo assim, eu não sei se você é raposa. Isso, né? tipo, tu vai descobrir agora, é isso. Ah, beleza. Eu só falei que era pra mim o dragão, porque tem todo o papo de dragão na minha lore, então Isso. pra mim tá. é como se fosse o destino pra ela. Tem aquela parada, aquela correntinha pra puxar assim pra abrir a caixa, né? Isso, Ah, tá, isso. beleza. Ó, mas entendo que... A Rosana, Entendo que em Sensei tudo realmente tudo destinado. Então, tipo, o fato de ter a Rosana com vocês e ela ter o temperamento explosivo, ela ter derrubado a base das caixas pra derrubar as 3 caixas pra elas poderem enrolar e caírem perto de vocês, dá pra isso ser considerado destino. Porque tudo aconteceu Justo. milimetricamente pra que vocês Justo pegassem o mesmo. que vocês teriam que pegar, entendeu? Não editou. Entendeu? É isso. Uhum. Então, inclusive eu vou colocar aqui as caixinhas separadas para ficar mais de boa. Eita. De graça. Caraca, tá Pronto. pesado essa caixa. Beleza. É porque eu tava deformando a caixa, ó, tá toda escrota ali. que a minha já abriu já, tá? Caixa anã ali, ó. Caraca, veio uma caixinha aí. A caixinha. caixinha. Ei, mestre, Diga. eu vi toda a ação da Rosana, né? E eu vou querer ver também se tem alguma imagem esculpida na minha caixa. Tem. Na sua tem a imagem de uma raposa. Aí eu vou repetir o mesmo processo, eu vou puxar o gatilho lá. Mesma coisa. O mecanismo. Quando você puxa o mecanismo, a caixa se abre e ela revela essa estátua que posteriormente será conhecida como Object. O Object da armadura de raposa aparece ali na sua frente. Vai ser uma raposinha, só que... Isso, bem Metal. frágil. Isso, exatamente. Ah, tá. Eu vou, agora meio receosa, vai tocar nela. Teste. No canal não acontece nada. Nada? Tu vê que a Rosane, tipo, ela tá desmontando pedaço por pedaço. Ela tá, tipo, assim, eu acho que isso aqui encaixa aqui. E ela tá tentando se montar ali. Tá. Eu tô no achismo ali. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu fico pensando assim, esse cara armadurado, esse tipo de poder, será que é esse poder que eu vou ter? Sem dúvidas. Aí eu pego assim aquela alçazinha que tem, né, nas caixas, Uhum. puxa assim com tudo. Beleza. A sua caixa se abre e revela o Object do Peixe Austral. Olha. Eu fico olhando assim, admirado pra. Assim, mas. Eu olho pra Rosana, vejo ela se batendo toda. Olho também pra menina. Aurora. Aí eu fico olhando assim pra ela, né? Como é que eu vou conseguir montar isso aqui? Isso aqui não faz nem sentido. Mas eu vou tentar fazer a mesma coisa que a Rosana tá fazendo. Tirando Beleza. assim, desmontando, fazer um unboxing aqui da armadura. E aí, galera, beleza? Diretamente da Grécia. Chegou o recebidinho aqui da Atena. Olha só, galera, que legal o unboxing aqui. Nunca foi visto antes na Grécia, tá? É lançamento.
desmontar aí a armadura pra a estátua, né? Daquela. Beleza. Eu já vou pedir um teste pra vocês pra saber quanto tempo vocês vão demorar pra se montarem aí. Alcide, você vai fazer alguma coisa? Ô, mestre, Diga. eu tô muito baqueado aí. E eu acabo usando ela como um apoio ali momentaneamente. Eu passo a mão tá ensanguentada do que foi jogado pra fora do meu corpo. Assim, Só um pouquinho, só. na caixa. Eu medito um pouco pensando que isso é uma resposta de Atena. Certo. A minha indagação era se era necessário um sacrifício ser feito aqui, não só meu, como de todos nós. E essa foi a resposta dela. Aí, eu pensando nisso, eu puxo a correntinha da minha caixa. Quando a sua caixa se abre, ela revela o que parece ser algum tipo de leão, mas ele é um leão meio diferente, meio esquisito, sabe? Meio menor, né? É um leão meio diminuto, sabe? Um leão, não um leão assim, sabe? É um leãozinho, sabe? Um leão cansado, não? Cansadinho. Ela é metade do Sabe- tamanho das outras. Sabe aquele meme lá, liberte a fera dentro de você, leão com ansiedade, sabe? Sim. Leão magriça. Tipo isso, pô. Tá igual o cavaleiro dele, né? Só o pó da gaita, mano. Eu tô bem, Foda. não. Mas é isso, cara. Tu vê aí esse object do leão menor aí. Uhum. E é a primeira vez fora o Pegasus e fora os marinos que eu vejo algo assim, né? Assim, vocês já viram, né? Obviamente, soldados com armadura, mas claramente, tanto os marinas quanto o Belerofonte fazem coisas extraordinárias que podem ou não ser provindas dessas armaduras diferentes. Entendi. Porque os marinas, eles têm um padrão de armadura muito parecido com o padrão de armadura do santuário, que vocês veem os soldados do santuário usando. Só que diferente do santuário, elas parecem ser de um material mais resistente, mais brilhoso. Chama um pouco mais de atenção. Não tanto, mas bem mais do que as do santuário. E vocês viram que os marinas que vocês enfrentaram não foi um combate fácil. E vocês não são tão inexperientes assim. Vocês viram realmente que eles tinham poderes um pouco mais elevados do que o de vocês. Uhum. Pode deduzir isso, pode ser provindo da armadura ou não. Sim. E é isso. Beleza, cara. Eu vou... Do meu jeito ali, vou começar a pegar na armadura ali, ver se ela começa a desmontar. E... tentar colocar ela no meu corpo ali, já que eu tô muito enfraquecido. Beleza. Tentar me focar, me concentrar. Cara, tu faz ali e tal, respira um pouco, foca, e aí tu começa a tirar os pedaços aí, tu vai desmontando tal qual a Rosan começou a fazer, seguido da Aurora. Posteriormente, através do Gael, você também começa a ver que existe um padrão ali para desmontar pedaço por pedaço, e que cada parte do object, ele serve para uma parte específica do seu corpo ali. Uhum. E tu vê que, às vezes, uma parte da armadura pode até não caber direito em ti, mas a armadura, de uma forma mágica, começa a se adequar diretamente no teu corpo. Então, uma manopla que começa a ficar folgada, ela se ajusta e fica mais apertada no teu braço, e por aí vai, sabe? Uhum. Agora, eu quero que todos vocês rolem aí o teste, né, o D6. Quero que vocês façam um teste de perícia para ver quanto tempo vocês vão demorar para usar a armadura plenamente agora. De perícia. Qual perícia? Luta? Não. Vocês podem usar a perícia arte, vocês podem usar saber e percepção também. Ah, percepção, beleza. É um dado e um sonho aqui, então. Se eu tiver arte, percepção e saber, eu adiciono tudo. Joga 3 dados. Vocês têm que tirar 9 pra, tipo, já vestir ela. E aí, tipo, tipo assim, 9 é o teto. 3 abaixo disso, vocês vão demorar um turno.
6 é 2 turnos e por aí vai. Quanto pior, mais tempo Com vocês qual vão atributo? Com Habilidade. qual atributo? Habilidade. Habilidade. Ah, vai somar no teste? Vai. Então. O atributo soma também. Então eu tirei 5 aí nessa primeira aí. 5. Caralho. Gael tirou 5 também? Gael, tu jogou um D6 só, Gael. É 3d6 o jogo. Não, isso aqui foi antes, pô. Isso aqui foi. Nem que eu tinha começado a. Tá aí o terceiro resultado aí. É, o 16. Porra! Mano, a Rosa começou primeiro e o Gael, tipo, já tava full plate já ali. A Rosan piscou, o cara já. O cara analisou o peixe ali. Dá pra vestir essa porra. O cara começou a Cara, vestir, tem mano. 2 críticos e uma falha crítica. O que faz a falha crítica? Não tem falha crítica, né? Tem, só que nesse caso do Gael seria algo mais besta, assim. Tipo, ele vestiu a armadura e deu uma escorregada e quase perdeu a postura. Porque eu olhei pro Belerofonte e ele vi que ele tava ganhando, eu distraí. Eu falei, opa. Pois é. O meu foi 6. Tá, tu vai demorar um turno pra vestir a tua. O Alcides vai demorar um turno também. Ei, mestre, Pra vestir falta eu. Não, na verdade o Alcides vai demorar 2 turnos, na verdade. Rapidão, só pelo Aquele fato de a filme. gente estar com a Aurora aí, a gente recebe algum. Não. Muito bem lembrado. Um amigo aí mandou nos comentários do último vídeo que essa maldição da Aurora, ela serve apenas para testes sociais. Ah, teste de combate. Não, combate não pra isso aqui, no caso, não vai influenciar em nada. Ah, beleza, show, bacana. É só quando vocês e ela forem fazer um RP com alguém, e aí a hora dela vai deixar a pessoa desconfortável e vai dar perda pra vocês. É isso aí. Igual como vocês estão tentando fazer as investigações quando vocês chegarem em Rodório, aí sim influenciaria a maldição dela. Que as pessoas iam ficar meio receosas e vocês iam ter perda por conta disso. Mas é isso. Pode jogar aí, Aurora. Ei, mestre, fazer uma pergunta aqui. Diga. Eu tenho a perícia mística, né? Certo. Eu posso usar essa perícia pra ver se eu sinto alguma coisa de diferente nessa armadura, essa coisa de cosmos, sei lá, algo do tipo? Tu pode usar pra isso, mas ela não vai servir pra montar ela no teu corpo. Não, isso eu sei, tô ligado. Não, Pega- pode. Não, Eu pode. senti. Pode sentir. Como é que joga mesmo? Tem, embaixo do chat aí tem os botões aí dos dados pra tu jogar. Não, a perícia ela dá um dado, né? Não é? É um dado. Aí eu vou jogar 2 dados, mais a habilidade. Isso. Caralho. Céu e inferno, fala. 7, deu 10. 10, beleza. Cara, tu começou a analisar ali o object da armadura de raposa e tu, incrivelmente, não conseguiu perceber nada fora do comum, assim. Tu vê que ela realmente tem um traço de alquimia ali, um negócio que foi uma confecção um pouco mais diferente, mas tu não consegue notar nada mais de muito especial nela. Certo. Mas o que tu consegue saber é que, de fato, ela é uma armadura muito melhor do que as que os guardas aleatórios do santuário usam. Isso com certeza tu sabe. Tá, então eu vou jogar agora o meu dado da vestimenta, né? Isso. Quanto tempo tu vai levar aí? É só o D6 mais a habilidade. Deu 5 no total. 5. Tu vai levar 2 turnos, igual ao assim. Eu vou, primeiramente, eu vou pegar na orelhinha da raposa e vai sair uma tiarinha. Tipo isso. Tu vê que ela forma uma mini tiara. Uma mini tiara, consegue- eu boto na cabeça. Isso. Ela Tá, brilha beleza. no ar. Gael, como você foi o bala aí que conseguiu vestir a armadura, cara, Certo. tá na beca, mano. Tá. Eu tô Sentindo assim- impressionado que eu tô me vendo assim de armadura. Nossa, que poder, que armadura linda. Aí o Belerofonte fala: aí eu preciso de mais ajuda. Sim, eu vou. Agora nesse instante. Me frutifico pra ir. O que você. Aguenta mais um pouco. Ai, eu acho que isso aqui é aqui. Eu tento vestir uma bota.
Bota dar uma joelheira, né? No cotovelo. Deixa eu jogar um dado aqui. Quanto maior, melhor para o Belerofonte, tá? Nice. Caralho, o cara critou, mano. Beleza. Cara, vocês veem que o Belerofonte começou a dar uma canseira ali. Os caras aparentemente tinham cercado ele. Parecia que ele ia tomar um sacode. Mas, cara, ele fez alguma coisa e vocês não entenderam o que foi que ele fez. E os caras simplesmente foram empurrados pro lado, ponto dos 5. E ele tava no centro ali, com os 5 caídos no chão e, tipo, prontamente entreolhando assim, não entendendo o que aconteceu. Rapidamente se levantaram e partiram pra cima dele de novo. Rosan, você conseguiu vestir a sua armadura. Opa! Eu mudo o token. Só também uma outra pergunta aqui, a questão Diga. dos ataques do Gael. Eu, tipo assim, eu já sei que a minha música ou ainda vou aprender isso. Tipo assim, tua música o quê? A minha música é, tipo assim, como eu ataco usando a música e tal, sabe? Então, eu já sei que ela, tipo assim como ela pode ajudar, pode também causar esse desconforto nos caras, ou ainda vou aprender? Tu já sabe isso, sim. Beleza. Só pra vocês entenderem, esse combate, ele não é um combate normal. As ações que vocês vão fazer é meio que pra ajudar o Belerofonte no que ele tá fazendo ali. Então, tipo, por exemplo, se o Felipe falar, vou tocar uma música tal aqui, vocês vão dar uma chance pra ele, pra no próximo turno ele aguentar as porradas ali, entendeu? Entendi. E sim, vocês podem trocar o token de vocês aí também. Beleza. Tá, game paused aqui. Foi mal. Quem já se trocou, no caso. Olha aí. Os caras tão na beca demais, tá doida. Rega, tu é... Deixa aqui, mano. Aí, a caixa ainda tá aqui, mestre? A caixa ainda tá, ela tá aberta. Tá aberta. Eu já posso fazer alguma coisa pra ajudar? Pode, já podia ter feito, já. Tá, foi mal, então. Eu vou fazer um ataque. O primeiro que é confusão, tá? Deixa os oponentes tontos. Beleza. Tá? Joga o dado aí. Joga o dado aí. Que... Gasto 2 de PM, tá? Beleza. Deixa eu gastar aqui pra ti. Eu ataco com arte, no caso, né? Usando... Arte não, né? No caso... arte. É arte, né? É só um D6 ou eu ataco com 2 D6? 2 D6. Que é o tens entende que tu tens um D6 já base, né? Cada coisa que tu tens a mais, tipo, tu tens arte, tu ataca com arte. O que isso quer dizer? Quer dizer que tu pode usar a perícia pra aprimorar teu ataque. Tu tem uma especialidade a mais, ou seja, tu soma mais um dado. Beleza. Entendeu? Aí se tu tiver mais alguma coisa, aí tu soma mais alguma coisa pra dar no máximo 3 dados. Essa é a função aqui desse sistema. Não, de boa. E aí eu somo com habilidade, né? Sim. Arte usa com habilidade. Tá. Nossa. Credo, nossa, que... Eu vou fazer uma defesa pros 5 aqui, tá? Beleza. Pra não ficar jogando 5 defesas aqui. Porque os caras têm a mesma ficha. Que dado horrível. Só que aí no caso deles, como não é uma luta, eles vão jogar só a resistência. Os caras tiraram falha crítica, velho. Tome. Ai! Cara, vocês estão vendo lá que o Belerofonte tá lá esquivando de golpe, dando soco. E aí os marines eles começam a ficar um pouco mais devagar. E eles vão acertar um soco no Belerofonte. Aí um deles erra, bate no amigo. Aí o outro gira, bate no amigo também. E vocês começam a ver que eles começam a ficar meio tontos ali. Eu tô tocando aqui a minha flautinha aqui. Eu tô fazendo aqui uma canção aqui. Rosan, você vai fazer algo para ajudar? Eu vou pular lá no meião. Certo. E vou sair socando junto com o Belerofonte. Certo. Vou. Você pode colocar o seu token lá se quiser. Vou fazer, eu digo, eu estou pronta!
Me aguarde, estranho! Eu não ficarei pra trás! Yeah! Aí eu pulo assim por cima dessa pedra. Não consigo ficar numa coisa legal aqui. Tu pode só arrastar em vez de andar. Eu não... Segurar o token e arrastar. Melhor mesmo. Meu Deus, tá. Pera aí, Meu deixa que eu Deus, arrasto. Deixa que eu arrasto pra ti. Pronto. Tudo bem. Aí eu fico aqui na beiradinha, né? Eu pulo por cima dessa pedra. E aí eu vou dar um mortal pra frente com um chutão, abaixando a cabeça desse otário aqui. Plá! E agora é você! Aí eu vou ficar fazendo isso aí. Beleza. A partir pro ataque. Eu rodo alguma coisa? Rola um ataque normal aí. Beleza. Aí tem um crítico. Nossa, boa. Acho que somou um crítico, talvez. Vem aí. Tu pode clicar no... Ele soma automático? Cara. Verdade, ele pode ter dobrado nos testes lá, inclusive, por causa disso. Não foi. Porque Dobrar teve uns que não atributos. caiu. Teve uns que não caiu crítico lá e tava dando aquele dano absurdo também. Ó, 3, 6 mais 3, 9. Aí tá 12 o resultado, né? Uhum. E aí eu tenho 4 de força, mais 2, É 6. isso, pô, dobrou teu atributo ali. Mais 4 de novo, 10. Dobrou. Beleza. Então tá tudo certo. Então é só clicar e rolar. Tá tudo certo. Beleza. Isso, só. Beleza, eu vou jogar aqui o deles, a resistência deles, tá? Uhum. Vamos lá. Eles vão gastar um PM aqui pra ver se é escrito com 5 e 6, tá? Beleza. Vamos lá. Beleza. Cara, tu chegou lá, pô, pé na cara dos malucos ali, intrometeu no combate e tal. Quando vê, cara, tu já tá lutando quase que em harmonia ali com o Pégaso. E vocês três que estão mais longe, vocês conseguem ver ali claramente, costa a costa ali, o Cavaleiro de Pégaso e o Cavaleiro de Dragão. Futuramente teriam muitas histórias juntos, inclusive como antagonistas. Vocês começam a ver ali eles lidando com os marinas do Poseidon, segurando ali para que a Aurora e Alcides finalmente pudessem vestir suas armaduras também. Enquanto Gael tá ali tocando a flauta, atrapalhando do jeito que ele pode. Vocês dois finalmente entendem ali o mecanismo da Cloth e vocês finalmente conseguem ficar na beca como seus amigos estão. Vocês finalmente conseguem vestir suas armaduras. Finalmente, né? Podem trocar o token de vocês aí, se vocês quiserem. Eu vou tirar o ensanguentado. A armadura limpa sangue. A armadura limpa sangue. Tá é só isso. por baixo agora. Ei, Ian, tem uma armadura extra aqui. Que é isso aqui? Não, e cara, isso é um papo. E cara, não nem mexe, mano. Um papo isso aí, cara. É um papo, cara, que eu vou fazer, entendeu? Um papo. Entendeu? Ei, tem nada aí, tem nada aí. Spoiler. Mestre. Oi, diga. Quem de nós dois começa a Aurora? Aurora, Eu sou o pode ser último, Aurora. beleza. Pode ser a Aurora. Mestre, depois que dessa longa vestimenta da armadura, eu sinto algo diferente? Ou não? Só sinto... Cara, você incrivelmente se sente mais pesado. mais pesado, né? Uhum. Cara, isso não vai influenciar nada não, né? Que eu tenho um fracote. Não. A Aurora, ela vai botar a mão no ombro, né? Mexer o braço. Como isso vai me ajudar? Eu estou me sentindo mais pesado. Ela tenta se movimentar melhor, né? Que não tá acostumado com ela. E eu vou andar. Posso andar, mestre? Pode. Tem limite de andar aqui? Não. Porque vocês não estão no combate de verdade ainda. Isso aí é só roleplay. Beleza. Eu vou chegando e observo a bagunça de murros, chutes e socos. Tá correndo, né? Uhum. Eu vou chegar, vou dar... cada vez que eu vou me aproximando mais, eu vou, tipo, pegando velocidade pra dar uma corrida.
pra correr e dar um chutão aqui no meio da barriga desse daqui, ó. Da frente dela. Pode jogar aí, um ataque aí. O ataque é só um ataque normal, né? Só o poder e o dado, né? Mas lembra que tu pode usar aquela vantagem lá. Vou usar a vantagem mística. É mística ou é magia? Não, aquele outro negócio lá que tu perguntou, ataque especial, tu pode usar ele. Não, desgaste. Ah, não. Eu posso. Eu tenho a vantagem magia que me dá um dado aí Sim. no golpe. Não, eu vou usar só um soco normal. Dá Beleza. um soco não, dá um chutão na barriga desse cara. Bandido. Bandido. Ah, não, eu posso clicar na ficha, né? Tá automático. Tu pode clicar no chat ali embaixo também. Tua baixa de cabeça é o que tu tem que rolar. Eu tenho essa aí. 2d6. Porra. Nossa, que 4, 7, deu 7. 7. Uhum. Vamos ver o dos caras. Vou pegar o impulso, né? Vou girar o corpo e dar um chutão na barriga dele. Cara, não foi muito efetivo. Tipo, tu conseguiu chutar, só que como tu não tá acostumado com a armadura, tu não deu um chute tão potente quanto tu deveria dar e tu basicamente só foi um leve incômodo ali em um dos guardas e eles nem ligaram pra ti, eles continuaram prestando atenção ali no Pegasus e no dragão. Agora, todos vocês já fizeram suas ações. Eu não, pô. Agora... é verdade, vai, perdão. Pode ir, Alcide. Pode ir. O que você vai fazer? Seguinte, mestre. Quando eu tô Diga. Eu tô terminando de montar a minha armadura, eu vou fazer uma pose de luta, Certo. me lembrando de algum sparring que eu tive com o Kiron ali, Certo. ou com algum outro cavaleiro que eu treinava. Eu vou fechar os meus olhos e começar a me concentrar, a concentrar o meu cosmo. Perfeito. Pode concentrar. Pra ativar aquele negócio. Aquele negócio? Então, Aquele negócio. Eu vou me distanciando, entendeu? Eu vou me distanciar aqui um pouquinho, como é que eu... É assim, né? Pode ser. Pode ir um pouco mais, se quiser. Um pouco mais. Não, tá bom, senão bom, tu né? vai ficar fora da cena ali. Eu vou andando, montando, paro, eu olho pra eles, pra direção e fecho os olhos e começo a me concentrar. Certo. Beleza. Então, olha só, a gente vai oficialmente entrar no combate agora. E quando for a tua vez, Alcides, tu já vai poder... Lançar. Tu não vai precisar gastar o turno pra concentrar, porque tu já tá concentrando agora. Beleza. Certo? Inclusive, deixa eu gastar meu PM aqui. É 2 de PM já, só pra começar. Vocês podem clicar no token de vocês, aí que vai rolar a iniciativa pra vocês aí, tá? Ali na parte de cima, no caso. Cara, pior que eu tenho... Como assim, na parte de cima? Lá na figurinha lá em cima. Meu. É só um dado, né? Porque eu não tenho nada que melhore minha iniciativa. Então só um dado. Eu acho que eu tenho, velho, peraí. Eu tenho mais 2 do ágil. Na verdade não é Meu mais Deus. 2, é... Essa Atena tá jogando 3 iniciativas aí. Tá errado, Atena. Eu tenho habilidade, Errado, mas Atena. eu tenho 5. No mod aqui. Não, é isso mesmo. Calma, é habilidade mais 3 é 6, pô. Tá qualidade aqui, ó. A minha foi ou não? Não, não foi. Não foi. Quer que eu role pra ti? Tô jogando com 2d6. Qual é o símbolo que é, mano? Fica um D20 em cima na parte de cima da tela ali, onde tá o teu personagem. É 2d6 mesmo? Se tiver alguma perícia, Se tiver luta, ela Ah, adiciona pra aqui, isso. né? Não, beleza, entendi, beleza. entendi. Se tiver luta, adiciona? Então é 2 mesmo. então a minha mística não adiciona. Não, é só luta. O Mística não serve pra isso. Beleza. Quer que eu jogue pra ti, Paulo, a iniciativa? Não, já achei. Perdão. Agora, pô, eu só joguei um dado. Não sabia. Pera aí. Oxe, Rosana tem 6 de habilidade? Pois é, Pedro. Caraca. Não tenho, não. É, Ai, foi tá 6 feio. ali. Sei.
É porque Verdade. o limite Caralho. é Gritou, 5. ele gritou, né? Quanto é o teu modificador, Felipe? De iniciativa? 3. Ah, 3. no caso, habilidade? É. Quando eu três. clico aqui, na PSK tinha 6 e 5, né? Pronto. Uhum. Mas a Sim, habilidade é é 6, porque eu tá tenho- 6 mesmo. Valeu, amigo. É porque a minha. É porque a minha habilidade é 2, eu critei 2 vezes. Porque eu tenho luta especialização e ela crita com 5 ou 6. Ah, entendi. Aí dobra a habilidade. Dobra de novo. Entendi. Então, Hum. Rosan, Cada Cada Alcides. crítico dobra. Rosan, Alcides, Bucha, Gael, Bucha, Belerofonte, Bucha, Aurora por último. Tá? Caramba. Como é, amigo? Eita. Eita! Eita. É a Rosana, né? Vai, Rosan, você. É. Tá, eu acertei. Aquilo pode contar como acertar um ataque que eu fiz na rodada passada? Não, aquilo foi pra outra Mecanicamente coisa. falando. Aquilo ali Tá. foi pra ajudar vocês no combate de forma geral. Vocês vão ter mais vantagens aí. Faça outra jogada de combate. Beleza. Então eu vou só atacar normal. Tá, mas agora, lembrando Mesmo- que eles não são. Eles não são uma infantaria, eles são personagens individuais, tá? Beleza. Então Ah, é? bom, Ah, beleza. é bom vocês marcarem quem vocês querem bater. E aí eu vou tirar o HPzinho dele. Beleza? Tá bom. Beleza. Você sabe como é que marca, né? Clicar com o botão direito, aí tem um botãozinho de alvo, aí você marca aí. Esse aqui, né? Sim, né? Tá aparecendo algo, hein? Tá, Curti? Ah, tá. agora eu já É vi. o da direita de cima ali, né? Não, eu coloquei o direito abaixo. Esse que tá na frente da Aurora também. Ah, tá, eu tô vendo, tem uma bolinha verde em cima dele. É isso. Esse mesmo. Ô, Aurora, troca a tua cor, coloca azul. Tá me confundindo com o Paulo. Poxa, onde é que troca? Não sei. Ixi, só quando entra. Tá quando entra. Não, é só clicar. Ali no canto inferior esquerdo tem o nome ali. Verdade. Players. Aí é só clicar ali no teu nome e aí vai ter pra trocar a cor. Pronto, troquei, velho. Depois eu troco o meu pra verde também. Melhor. Então, beleza. Eu vou desferir um ataque nesse cabo aí. Mesma coisa. Só que com poder. O forte me dá mais 2. Só ver aqui. Que foi isso? É o tempo. Porque eu tenho um computador pra vocês me dizerem o que vocês vão fazer no turno de vocês. E aí tem o. Eu vou gastar 2 PM, tá? Certo. Pra diminuir a margem de crítico pra 4, 5, 6. Você consegue gastar o PM ou eu tiro aqui pra ti? Eu consigo gastar. Só tá, deixa eu ver aqui. É porque é difícil eu clicar nos tokens quando eles estão muito longe. Muito juntinhos assim. Então, um crítico. Boa. Jogar a isso. defesa dele, jogar a defesa deles aqui. Beleza. Deixa eu ver quanto que a gente tem aqui de resistência. Tá. Lá vai. Tiraram 11. Então você deu 7. 7 de dano. 7 de dano. Mas aí, esse mesmo. Beleza. Aigos. Caralho, meu. Agora que eu me toquei. Que foi? Tudo dano, viado. Eita porra. Até moveu o homem. Eu fui clicar no bagulho ali. O que tá batendo aí? Rosan, escreve aí como é que foi o seu golpe aí. Aí eu
Eu digo, eu tô costa a costa, né, com o Belerofonte. Eu digo, pra um estrangeirozinho, até que você dá pro gasto. Mas eu vou te mostrar como é que faz. Já! Aí eu vou chutar o joelho desse cabra aí. E quando ele estiver caindo de boca na minha direção, eu vou dar um gancho de baixo pra cima. Pô, no queixo dele. Pra ele fazer, tipo, ele se curvar pra frente e depois eu vou curvar ele pra trás de novo, sabe? Aham. Beleza. Tome isso, seu maldito peixe. Cara, tu vê que ele tá sangrando um pouquinho assim, tipo, ele já deu uma disparada de sangue no chão, limpa a boca, né? Você vai pagar por isso, sua maldita! E agora é o turno do Alcide. Tá bom. Vai, Alcide. Mestre, Fácil. como dito no meu turno anterior, comecei a concentrar o meu cosmo aqui, focado. Assim como meus mestres me ensinaram, eu acumulo todo aquele cosmo, toda aquela vontade nos meus punhos. Eu olho em um dos marinas ali e o vejo como um alvo. E saio em disparada. Só pensando... Por Atena! Vai doer, tá? Isso aí vai machucar. Só marca o cabo que tu vai... É. Como é que Marcou? marca? Botão direito no token. Clica duas vezes. Botão direito no token, vai aparecer um alvo embaixo da engrenagem. Isso. Não tá aparecendo pra mim. Tu desmarcou, tu tinha marcado. Tinha? Clica duas vezes com o botão direito no alvo, Aí, mano. tá aí. Aí, ó. Tá pingado aí. Tá. Caraca, Joga o fica dado aí. bacana o alvo. Bacana. Rolagem total aqui? Tu tava longe, né? Max. Regal vai doendo muito isso aí. Sai da frente e só. 12, né? É, mano. É. Pior que é. A regra não gritou. Chega, mano, não precisa, cara. Pelo amor de Deus, velho. Safado, não gritou. O bichinho gritou, mano. Olha. Mas não foi suficiente. Deixa eu tirar aqui o HP dele. Cara, Vai escrevendo aí enquanto isso. quando eu corro, o meu punho, eu desfaço o punho e ele vai. Eu vou abrindo ele pra ele ficar como se fosse uma lança, uma ponta de flecha. Entendeu? Uhum. O atrito do ar comigo correndo ali, usando todo o meu cosmo. Eu uso isso como força pra dar esse golpe. Um golpe que eu já havia treinado anteriormente. E aplico ele justo no coração. Esse golpe Cara, flamejante. Tu deu um soco muito forte que atravessou a armadura do peito dele ali. Fez um rombo, cara, na armadura. Tu sentiu que ela tinha uma superfície muito dura ali. Não era um metal qualquer ali que tu tava batendo. Mas ainda assim, o teu cosmo foi tão intenso e tão ardente que ele simplesmente destroçou ali a placa da armadura. E tu lembrou, né, dos ensinamentos dos mestres. Que a força de um cavaleiro vem da destruição dos átomos. Quando você concentra em um ponto específico de um lugar e você simplesmente oblitera o que você quiser com o seu cosmo. E foi isso que você fez com a armadura. Você transpassa a armadura, perfura o peito desse marina e com as suas chamas você começa a atear fogo nele. Sim. E ele começa a se queimar. A chuva que tá caindo ali não é o suficiente para apagar a fúria das suas chamas do corpo desse
Marina moribundo que está agonizando de dor. Você pediu por isso. Receba as chamas da justiça de Atena. E ele então cai ao chão e morre. Tá preso. O cara foi destroçado. Caraca, mano. A gente vê o Cosmo sendo. Pô. Radiando do amigo. Inclusive o Belerofonte ele para ali. Pô. Esse rapaz tem potencial. Vou desligar ele aqui. Cadê? Ah, eu tenho que me selecionar, né? E ainda tô ofegante, porque ainda tô zoado. Rosan, Marina aqui ele vai tentar lhe golpear, certo? Ele vai lhe dar um golpe arriscado. Golpe arriscado, ele crita com 4, 5 e 6, certo? Mas qualquer resultado que não for isso, ele recebe uma falha crítica automaticamente. Então. Boa. Cara, esse Marina foi o Marina que tu golpeou anteriormente. Uhum. Ele tá possesso de ódio ali por causa da tua ousadia em atacá-lo e feri-lo. Ele então meio desengonçado e ainda meio tonto por causa da sinfonia ali que o Gael tava tocando um pouco mais cedo. E ele se tropeçou ali na água da chuva, errou o golpe e simplesmente caiu de cara no chão, aos teus pés ali. Ele vai ficar ele vai ficar na condição de jogado no chão. Beleza. Passar aqui para o próximo, que é o nosso amigo Gael. Não vai sobrar nada pra mim, tá chegando eu. Vai, Calma, relaxa, pô. Vai chegar, vai só. Não, relaxa, pô. Tu acha que o exército Poseidon é isso aí, só? Né? Pelo Tá. amor de Deus. Eu vou. Como é, meu? Vou bater nesse caboclo aqui. Tá pingado ele? Tá pingado pra caralho aqui, pô. Ah, beleza. Beleza. Vou fazer um ataque normal nele. Beleza, pode jogar aí. Depois que eu terminei minha melodia, assim, de deixar a galera confusa, né? Vou fazer a minha parte dando também, atacando, sendo um pouco mais, né? Sério. Não violento o nome. Boa. Justo. Eu fiz uma outra sinfonia, mas era um pouco mais agressiva. E direcionada, né? Direcionada, uma sinfonia mais direcionada e agressiva. Entrei um Beleza. pouco, né, e comecei a tocar a melodia. Vamos lá, então. Vamos ver a defesa dele. E foi... Justo, justo, pô. Deixa eu tirar aqui, tá? Deu 13, né? Isso. A questão do crítico só crita quando os dois dados critam, né? Não. Se tiver caído um, já é um crítico. Um dado critou aqui, meu. Então foi mais, né, Felipe? Tem que colocar o teu modificador aí de ataque mais uma vez. Quanto é a mais que fica? 2d6 mais 3. No caso é. Mais 2, né? Mais 2, Caralho. Beleza. Aí, ó, Gael, tu começou a tocar ali a tua sinfonia da morte ali. Cara, tu vê que o Marina, ele começa a tapar os ouvidos dele e ele cai ali de joelhos no chão e ele começa a gritar de dor ali, tentando fazer o barulho parar. Ele começa a dar tapa nas orelhas, assim, na cabeça, pra ver se o barulho para. E o barulho simplesmente não para. E tu vê que os ouvidos dele começam a secretar sangue. E aí a gente vai para o próximo. Que é esse maluco aqui que tá em cima do Belerofonte e da Rosa.
Ele também vai fazer o ataque arriscado. Ele pode gritar, né, com 4, 5 e 6. E seja o que Deus quiser. Mas em quem? Em mim ou no Deixa eu pingar aqui. Vai ser na Rosana, né, pô? Né, pô. Tu acha que eu vou bater no meu filho? Pô, sai fora. Ih, olha lá. Olha lá, começou. Bate no dos outros, né? Tá certo. Ai, meu Deus, quanto foi que ele tirou? Eu não vi. Ele tirou um 5, Tá, 13, Rosan, é isso aí, que bosta, defenda aí. Tá bom. É de boa, pô, é um número bom. Número justo, né, pô, Número justo. Então eu vou só defender normal. Luta. Modificador, não tem nada aqui. Beleza. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidão. Inapto. Inapto não é o defesa especial. Defesa especial, tu crita com 5 e 6 quando tu gasta a PM. Ah, tá, beleza. Então vamos de defesa normal. Caraca, doido. A Rosana socou o próprio escudo já, doido. Caralho, ela deu início a um legado que vai perdurar gerações, moleque. Caraca, Caralho, velho. Não, foi bravo, pô. Ela defendeu o soco com a própria cabeça, pô. Muito bravo. Já fiz testadores da armadura, né, pô? O que faz a falha crítica mecanicamente? Tem perda. Pois é, mecanicamente ela vai te dar uma perda só. Ah, tá, beleza. Mas ela sai mais como roleplay, assim, tipo. Mas, tipo, tu vai dar um ataque de graça pro cara, só que nada do tipo. Assim. É só pra gente rir e falar, se fudeu. Não, beleza. Eu só queria lembrar, meu, que eu não lembrava, não. Mas beleza, eu virei de. O cara pode ter dado uma provocada aí, como é? Aí eu viro a cara limpinha pra ele. É que tu olhou pra Aurora na hora e sentiu raiva dela, né? É, mano. Disgusting. Essa aí, grilo aí, nada a ver, velho. Beleza. Caraca, foi 8 de dano, nossa. O Marina, ele te deu um socão na boca, velho. Foi seguro. E, tipo, o teu rosto voou e foi aquela baba de sangue pra trás, assim, pegou no cabelo da Aurora. Uhum. Aquela baba de sangue nojenta ali. Nossa. Mas tá chovendo, mano. Já limpou, já. Nem precisa tomar banho. Ah, mas ela já não toma desse cheiro horroroso que ela emana aí. Vamos pro próximo. Próximo vai ser esse caboclo aqui. Deixa eu virar ele aqui pra vocês. Ele, assim como os outros, está desesperado e vai usar o ataque desesperado. Golpe arriscado. Em mim também. Não, a gente já foi, né? Vou eu achei que mais um idiota aí. Eu tô longe, pô. Preconceito. Não, pô, não existe distância aqui. Ah, não existe. De certa forma, não. A distância. Não, tudo bem. Vai gritar seu nome, Aurora. A distância. Olha aí, a MV, ó. Já dá pra pôr uma MV aí. Não, só pra você entender, na verdade, distância existe sim, só que no caso, esse maluco não tá longe de você, ele tá perto de você. Aham. É muvuca isso aí. Eu só não deixei vocês literalmente juntos, porque vai ficar ruim de eu mexer nos tokens aqui. Tá de boa, tá justo ser curto, perto. Ó, gritou, pô. Deu isso aí. Né? Não, mas na Rosane gritou também. Ah, é verdade. Vai lá, Matos. Defenda aí. Mestre, eu vou fazer o seguinte. Como uma reação, eu vou gastar 1 de PM, né? Tá aqui. Certo. Eu boto 19, né? 1 de PM.
E eu vou adicionar um dado a mais na minha defesa. Perfeito. E no caso vai ser 3d6 agora. Beleza? Beleza, beleza. Mais 3. 14. 14? É. Beleza. Blocou. Vai ser o seguinte, como isso é... Eu vou concentrar meu cosmo e eu vou, tipo numa reação, fazer tipo uma barreirinha de gelo rápida, só pra dar aqui, Aham. sabe? Aham. Um susto. Beleza. Então, você conseguiu defender, magistralmente ali o golpe. E agora vamos passar o turno para o Belerofonte. Belerofonte de Pégaso. Cara, ele olha assim meio impressionado com vocês, né? Vocês conseguiram fazer danos bem sólidos, né? Nos marinas, principalmente o Alcides. Ele tá olhando ali e ele observa que tem o cara que o Gael já deu o dano, né? E aí, tipo, ele fala... Tipo, ele dá aquela coçada no nariz e fala... Aí, ô parceiro, eu vou terminar isso aqui pra ti. E aí ele vai correndo na direção dele Todo seu. pra dar o soquinho nele aqui, beleza? Deixa eu pingá-lo aqui. Um pouquinho. E no teu feed vai ser apenas um soquinho, né? Não, é ele que vai bater. Ele que vai dar o soquinho, cara. Aí, para com isso, Não, tudo bem. Pelo amor de Deus, mano. Ai, Calma, cara. calma. Fica muito hostil. Não, o cara é contra o nepotismo, mano. Nada a ver. É o filho do dono, pô. Os caras Nepo batem- Baby, né? Pô? É o filho do dono do Sérgio, né? É. O cara. Ele vai... Não, eu não vou gastar PM, né? Ele vai dar só um soco normal. Deixa eu jogar aqui. Podia. Ernesto, eu fiz feitear minha vida em vez do PM pra ele. Podia ter sido pior. E o Marina blocou o golpe do Belerofonte. O Belerofonte foi lá pra bater nele, só que o Marina se espertou ali que a Sinfonia do Gael deu uma parada de leve ali. Ele recobrou a consciência e esquivou do golpe do Belerofonte. Passar pro próximo. Que é o cara que o Gael tava enfrentando. E ele vai enfrentar você mesmo, Gael. Ele vai dirigir um golpe. Golpe arriscado. Meu. O cara ficou com medo, Fê? Ficou, pô. É porque vocês não podem ver a barrinha de vida dele aqui, pô. Ele foi no Gael e passou por mim, pô. Não. Ataque de oportunidade. Isso aqui não é D&D, cara. Porra, tu acabou de cremar um maluco aqui. Tá foda que ele vai cair em cima de ti, mano. Vai, Gael. Jogue. Tá. Defesa aí. Deu 12. Deu 12 na defesa? Não, no ataque. Ah, no ataque, tá. Eu vou atacar usando. Não, perdão. Defender usando Gâmbito Ilusório, tá? Tá, porra, mano. Beleza. Vou gastar um de PM pra. Então joga aí. Nossa. Caralho, Felipe. Meu Deus do céu, doido. Mais 3, né? 8, meu. É isso aqui? 5? É isso aqui? Pô, os Foi 3 um D6. 2 e 1. 2, 2, 1. Nossa, Meu... que feio. Ega Bitola, tu tá fudido, meu parceiro. Meu Deus do céu, cara. Sério mesmo? Mais Para. 3. É rio de mim, né, mano? Rio de mim, né? Caraca. Foi mal. Cara, assim, teoricamente o Bitola teria que morrer agora porque ele ficou com menos 3 de vida. Caraca! Inclusive, minha vida ficou cheia aqui. Eu não sei porquê. Foi quando eu vesti a armadura? Foi. Entendi. Vai morrer no tutorial, segue isso, né? Não é isso, doido? Tá difícil, sabe? Eu coloquei no hard. Cara, beleza, tu não vai perder teu HP, mas tu viu que, cara, a tua armadura novinha já tá rachada. Beleza? Caraca, doido. Muito rachado ou pouco rachado? Um rachado expressivo, dá pra ver de longe.
Eu A olhei Aurora. a armadura e falei, Aí, eu chegou. não senti nada, mas essa armadura... Ei, eu cheguei, minha vez, finalmente. Cara, você vê que o Gael ali, cara, ele se descuidou por um tempo. E esse maluco chegou aqui no cangote dele, mano. Deu um soco seguro nele. Tu viu que o diadema que tava no rosto dele, né, da armadura, ele voou pra longe, ele ficou sem a proteção no rosto ali. E a parte do peito da armadura dele ficou com um leve rachado, assim, mas consegue ver de onde tu tá ali, que a armadura dele ficou levemente danificada. Aham. Mas o amigo ainda não apresenta ter riscos de vida, né? Ainda. Ainda não. Beleza. Agora está passando o olho no cenário, né? E como tudo é muito rápido, né? Uhum. Eu creio que seja tudo assim, em questão de segundos que tá acontecendo. Isso. Eu vou atacar o mesmo cara que me atacou, né? Como eu dei aquela defesa de reação, né? E logo Sim. em seguida eu vou dar um golpe nele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar... Eu tenho uma desvantagem, né? Que quando eu uso alguma vantagem minha, eu gasto o dobro de mana, né? Certo. Com a magia, eu vou gastar... Eu vou adicionar mais 3 no meu acerto, né? E eu vou gastar 6 de PM. Vou até tirar aqui. Eu tirei o 6, vou adicionar mais 3 no meu acerto. Eu vou tirar mais 4 pra dar o desgaste. Então eu vou tirar mais 4. Caramba, eu gasto mana, hein? Gasta, fi. Uhum. Pronto. Aí vai ficar o seguinte. Aí como eu vou fazer um ataque, né? Vai dar 5, 10, mais 3, 13, 16 no total. Mas tu pode me marcar qual é o cara que tu quer bater? É o que me Colocar bateu, pô. Tá lá de cima. Beleza. Da Posso direita. movimentar pra cá? Só pra... Pode. Pode Tá. mexer o toque à vontade, hein? Só não deixa muito colado um do outro. Ah, tá bom, hein? 16, tá? 16? Não. Tranquilo, mano. Tranquilo. É pouco. Os números tá caindo aí. Ele vai defender aqui. Ele vai gastar 1 de PM pra critar com 5 e 6. Vai com isso, cara. Ele deu um crítico inverso. Vai dar 4 de dano nele. É isso? Não, ele deu 16. Acertei o 16, né? Ele deu Ah. ele tinha quanto? Não é porque tá 10 aqui, tu vai dar 10 de dano nele. Tá, agora é o seguinte. Nesse golpe eu vou imbuir a minha mão de Cosmo, né? Gelado. E eu vou dar um... Aquele tapa de mão fechada, sabe? No peito dele. E quando eu faço isso, vai tipo congelando ele onde toca. E ele vai ter que levar 10 de dano no próximo turno dele. Senão ele vai ter gastação dele pra não levar esse 10 de dano a mais. Não, amigo. Tranquilo, pô. Tranquilo demais. Tudo bom? Tudo bem? Cara, tu fez isso e simplesmente o cara ficou assim. O quê? Você congelou ele. Ele morreu. Era uma Morreu? estátua. Mas tá. Ele virou uma estátua de gelo. E ele morreu. Maluco. Você deu nesse golpe no peito dele. E, cara, acho que provavelmente você não deve ter medido muito a sua própria força ali. Quando vê, o peito dele começou a gelar e o gelo foi se espalhando, foi se misturando com a água da chuva. E ele começou a gritar em desespero e simplesmente congelou por completo ali. E ele virou um esquifezinho de gelo. Olha que fofo. Meu Deus. Psicopata no time, velho. Vocês veem isso, galera? Vocês veem que a estátua basicamente criou uma estátua de um cadáver gelado ali. Tá. E ficou em pé. Vai deixar a estátua assim, mas você não quer empurrar pra ela cair no chão e despedaçar? Vai deixar aí mesmo? Como é que Não, é? deixa esse medo pra dar medo. Vai dar Ver assim, que os caras Servir de vão exemplo, com né? eles, servir de exemplo. tranquilo, mano, tranquilo. Tem um Próximo. esmagado ali, só as tripas pra fora e tem um congelado aqui. Isso aí, é servir de exemplo. Vai lá, Rosé. Seu turno. Tá.
Você que sempre quis jogar um RPGzinho, mas não tem grupo ou não tem um mestre, seus problemas acabaram. Agora o nosso canal está em parceria aqui com um grupo da Hexa. Eles oferecem serviços de mesas comissionadas em diversos sistemas e nos mais variados cenários que vocês podem imaginar. Ficou interessado? Confere o link na bio aí e vai ver o trabalho dos caras se você está procurando um bom RPG para você jogar.
Tá, mestre, seguinte. Eu poderia acabar com esse cara que tá nos meus pés, caído. Só que esse soco que esse cara aí de cima me deu fez com que minha fúria desencadeasse. Então eu vou mudar meu alvo pra ele. Foi no ego, né? Aí foi no ego. Eu olho pra ele. Você ousa fazer isso comigo? Aí eu vou dar um socão nele. Como eu acertei um ataque na rodada anterior, tem o negócio do acumulador. Uhum. Então aumenta o meu poder em mais um. Eu tenho um adendo também. Os bônus que eu tô colocando, eu tava colocando como bônus, mas eles somam no atributo e eles contam no crítico. Então eu vou aumentar temporariamente aqui o meu atributo, tá? Tá. Pra essa questão aqui. Não, tranquilo. Tu não roube, tá tranquilo. Não. Aí eu tenho mais um do acumulador e mais 2 do forte, tá? Certo. Então eu vou dar um ataque nesse safado aí. Beleza. O crítico é 5 e 6, por causa do meu kit. Tranquilo. Eu tenho especialização, então... não foi um criticão. Podia ter sido pior. Podia ter sido pior. É esse aqui de cima, né? Isso, esse de cima. Beleza. Ele vai jogar aqui a resistência dele. Ele vai gastar 1 de PM pra ativar a habilidade da armadura dele. E Blocou. não, né? Assim, blocou. Mas Blocou. Mas ele toma 1 de dano ainda assim. Não, beleza, mas ainda assim blocou. Ele vai dar um soco com a fúria ali. Ele vai, juntar as duas mãos dele, vai aparar o teu golpe. E vai falar, calma, garotinho. Calma, Calabresa. Tá com tanta raiva por quê? Aí está só começando. Alcides, você, amigo. Cara, o safado ali me ignorou. Ignorou, fodamente. Eu vou em direção a ele, cara. Eu fico observando ainda o corpo daquele marina ali, caído na minha frente, e logo eu viro pra ele que acabou de atacar o Gael mais próximo de mim ali, né? Uhum. Então eu vou auxiliar o meu parceiro aí. Boa. Parça. O parça. Não, um soco normal mesmo. Não sei o que nos aguarda, né? Realmente. Deixa eu jogar aqui minha... Lembrando que vocês podem obter ganhos se vocês me derem justificativas narrativas do porquê vocês merecem ter esse ganho. Beleza. Ele me deixou puto, mestre. Não. Ele cometeu um erro. Por exemplo, agora, daria pra dizer que o Alcides tem um ganho porque ele tá flanqueando junto com o Gael. Então eles estão lutando juntos contra o mesmo caboclo. É um exemplo. Uhum. E uma dica. Eu ia utilizar o meu código. Meu código dos heróis. Mas aí... Não sei se contaria. Mas aí eu vou gastar um PA. E o PA ele tem aquela redução do crítico, né? Tipo, pra 5 e 6. É isso? Cara. PA. Não, ou ele o dá PA um tu dado, pode. Ele dá um ganho. Ele dá o ganho. Então é isso, eu vou gastar 1 de PA aqui. Inclusive eu tenho a mais, tá? Mas eu vou deixar aqui, depois a gente vê isso aí. Eu tenho do meu kit aqui. Vou usar... Dar um socão aqui. 3, né? Por causa da perícia da luta aqui. Modificador... aqui no crítico, né? Que bota 5. Isso. Seria 5 ou 6, né? Isso. Coloca só 5. Só 6. Não, é 6, pô. Tá.
Modificador. Não, tá certo, é isso aí. Caralho! Caralho! Tripleta, mano, é tripleta. Cara, eu venho no ódio ali. Fervilhando agora que o corpo aqueceu, né? Aham. Tô sentindo o cosmo queimar. Vou até em direção a esse Marina. E desfiro um soco assim como eu sou mais baixo, né? De baixo pra cima, bem no queixo deles. Explodiu a cabeça. Eu tenho muita agilidade, então tu pode interpretar como eu apareço muito rápido, assim, bem próximo dele e dou um socão, assim, Não. de baixo pra cima. O back panel de Bleach, né? O cara assustado e o cara tá atrás dele ali. Não, esse é eu na frente dele, assim, mesmo, sabe? Aham. Pra pegar no queixo Ele- dele. Ele vai gastar o PM, né? Pra ativar a habilidade da armadura. Bora ver se ele crita. Ele critou em 1, mas ainda assim deu muito dano nele. 17 pra 12, né? Sim. Foi um daninho considerável, até porque ele já tinha tomado dano do Gael. E descreva aí como foi que ele morreu. Foi isso, cara. Eu vejo ele ataca o Gael, eu dou uma disparada depois de observar o outro corpo, apareço bem na frente dele e eu só encaro ele, eu não falo nada e levanto os meus punhos em direção ao queixo dele. O meu punho. Cara, ele voa pro alto, cai de cabeça no chão. Lentamente depois o corpo dele inteiro se esmaga ali no chão e ele fica de bruços ali, o cadáver dele jogado. O Gael fica olhando assim e assustado, né? A tamanha violência, né? Não violência. Brutalidade. Brutalidade do amigo assim, comenta. Eu nunca queria ter esse cara como inimigo. Ele olha pra ti, mano, depois que o cara. Assim, depois que ele vai pro ar, sabe? Ele não olha mais pro cara, ele já olha pra ti. Você está bem, Gael? Ah, estou... Obrigado. Certo. Aí ele só Devido se ao meu vira e auxílio. continua. Caraca. Beleza. Passar aqui o turno. Cara grosso. Esses Foi o cara que tinha caído no chão lá, por causa daquela falha crítica. Ele vai ter que usar todo o movimento dele pra levantar. Né? Ele levanta. E ele vai tentar bater em você, Rosa. Uhum. Ele Eu vai. nem tô prestando atenção. Ele vai tentar usar o golpe arriscado dele. Ver se vai vingar. Não vingou. Tirou falha crítica. Nossa, esse É muito risco e pouco Escorregou de acerto novo. desses caras aí, né? Mano, tipo. Não, é só Ele- esse aí, ele- mano. Os outros conseguiram alguma coisa. Ele usou todas as forças dele pra se levantar, só que ele tá muito baqueado. E no momento que ele levanta, ele novamente perde um pouco as estribeiras, ele escorrega e cai de novo no chão, nos dois pés de novo, Rosa. Uhum. Bucha demais. Gael. Não, eu tô cara cagando tá e andando pedindo. pra ele, mano. Gael, seu turno. Eu vou andar aqui pra cá, tá? Certo. Eu vou atacar esse maluco Esse, aqui. esse maluco aí, né? Esse maluco aí. Você tem um ganho porque ele tá caído no chão. Nossa, que delícia. Você não vai tirar 3, você não vai tirar um monte de 1 aí, igual esse porra aí. Felipe. Ah, tá. 9? 9 mais 3, 12. Vai jogar um dado só, provavelmente vai tomar. Vou usar aqui a mana dele, mas. Né. Escreva aí, Gael. Você o matou. Nossa. Posso falar incapacitei? Não. Pra você poder fazer um golpe onde você deliberadamente escolhe não matar, você precisa ter uma habilidade do kit do artista marcial. Que ele pode escolher se ele vai fazer um ataque não letal ou letal. Beleza, tranquilo. Cara, eu me concentrei de novo, né? Depois de ter quase morrido aí, graças a Atena aí não morri.
Graças a Você Atena tem- aí, né? Cara, você tem, né? Professor, né? É. Pô, Deus aí, né, pô? Forte pra caramba. Eu puxei aqui a minha flautinha e comecei a tocar assim, uma dissonância, uma música dissonante assim pra causar dano de novo no cara. Esses marinhos aí. Cara, tu vê que a tua música começa a entrar nos tímpanos dele. Lentamente vai o levando à loucura, até que ele finalmente não aguenta mais o dano mental que a tua flauta causa no cérebro dele. Ele quebra o próprio pescoço. Caralho, mano. Caralho. Eu só ia falar que ele morreu, mas caralho, doido. Ele correu pra direção da pedra e bateu a própria cabeça na pedra pra ver se a dor parava e acabou se matando. Morreu, mas passa bem. Aí volta um minuto atrás. Eu não esperava tanta brutalidade. Pô, mas o cara espoca os outros, meu Deus. Enfim, a hipotermia. Quem matou ele Não. foi ele mesmo, pô. Eu não faço isso, eu faço os outros se espocarem. Beleza. Próximo turno vai ser o do único Marina que ficou vivo. Cara, ele vai olhar todos os aliados dele mortos de formas asquerosas ali na frente dele. E vocês conseguem ver que ele começa a demonstrar um leve sinal de preocupação, saca? E ele, tipo, começa a se assustar ali. Vocês não conseguem ver que ele. O real desespero que ele tá sentindo por dentro. Mas esse cara tá com muito medo de vocês. Não dá pra Muito ver? medo mesmo. Não dá pra ver. Mas vocês conseguem meio que sentir. Dá pra sentir? Ele... Dá pra sentir. Então beleza, mestre. Então eu vou me aproximar se eu puder. Eu vou. Que isso? Calma, pô. Eu sei que não é meu turno, né? Combate, né? Não, Eu vou falar. Essa... Se renda, homem. Essa guerra não é pra você. Aí o Belerofonte fala, a gente pode ser misericordioso, diferente de vocês, marinas. Você se rende, soldado? E aí tu vê que ele começa a olhar pros lados, assim, ele olha pro Alcides, ele olha pro Belerofonte, ele olha pro cadáver dos amigos dele, o que tá congelado do lado dele, ali em pé ainda. E ele começa a pensar. E ele se ajoelha no chão, ele estende o braço pra vocês e fala, eu me rendo! Por favor, não me matem! E aí? Eu, por ter o código da rendição, eu aceito a rendição dele. Ele se ajoelha? Se ajoelha e estende a mão pra vocês. As duas, no caso. Eu vou me aproximar. Eu vou tirar o capacete dele. Certo. Cara, assim que você retira o elmo dele, você vê a faceta do desespero de um homem. Uhum. Que olhou nos olhos da morte e escolheu não seguir junto com ela. Eu vou olhar pra ele e vou falar: renegue o seu Deus. Clame pela misericórdia de Atena. E vá. E joga assim pro lado o capacete dele. Aí, tipo, cara, tu vê que ele fica receoso quando tu fala isso. Pra caralho. Tipo assim, ele tem medo de vocês, mas aparentemente ele tem medo de outra pessoa também, sabe? Sim. Aí ele olha pra baixo e fala, por favor, só me deixe, por favor. Eu vou olhar pro Belerofonte. Aí o Belerofonte tá de braço cruzado, assim, mano, parece que ele tá em outro planeta, sabe? Cara, Eu vou me aproximar dele. cara tem Aí eu vou TDAH. segurar ele pelo colarinho da armadura, né? Uhum. Eu digo, você já sabe sua escolha. Agora escolha! Aí o Belerofonte coloca, ele acorda assim, ele coloca a mão no teu ombro, o Rosan. Ele fala, se acalme, Rosan. Talvez fosse sábio levarmos ele como prisioneiro. Talvez possamos descobrir algumas coisas sobre o exército de Poseidon. O que vocês me dizem? Eu Aí- apoio a sua escolha. Eu vou olhar pro Marina. de Estão novo. sozinhos aqui. Quem mais está com você? Eu já pergunto ali mesmo. Bom. Cara, faça um teste de... Sem influência. Pode ser influência. Pode ser influência e percepção. Pode ser também.
E... Isso é um teste social. É um teste social. É um teste social. Beleza. Qual é a quantidade de desvantagem, gente? É com poder, né? Que é como é impondo Tem perda. uma intimidação. Pode ser. Eu posso dar Ah. essa colher de chá, pode E, ser. mestre, eu me esqueci de Ah. usar isso aqui, ó. Quando eu gasto a mana, eu vou. Ah, sim, tu vai ficando Mas diferente. Vai. Mas eu quero uns braços. Eita. É aleatório esse negócio. É aleatório. O nome dele é Randall, mano. Pois é. É só um. Aí, ó, pronto. Só um tiquinho, só pra visualizar. Vai ser bem bom. Ah, não, pera aí. Eu tenho que tirar isso daqui. Percepção e o que mais? É só. Escolhes um. Tu escolhes um. Ou Não. um é percepção ou o outro. Pode ser o Percepção, pode ser o Influência também. Ah, tá, beleza. É com poder, né? Não, o poder é a Rosan, porque ela tá intimidando ele. Ah, tá. Ei, ele não ganharia perda pela situação que ele tá? Só tentando argumentar aqui. Não. Ele já tem perda com Com ele não vai adiantar nada. O negócio é com você. O que vocês têm a mais pra ficar mais fácil pra vocês? Entendeu? Perdão, esse aí foi o Gael. Achei que era o esse Marina aqui que tava sou eu. jogando. Mas tu já colocou perda aí no teu? Ainda não Quanto é a joguei. perda? A perda, por causa da hora da aurora, tu perdes um dado. um dado. Um dado? Então Isso. seria só o 5 ali. Só. Ah, dá pra usar o Manha também. Que quem tiver Manha dá pra usar também. Amanhã. Imagino que nenhum de vocês tenha, Só mas RP pode usar. mesmo. Pô, não posso perder perder o dado mais alto, né? Deve ser. Deixa eu jogar um dado aqui. Mestre, só correção. Bugou ali, tá? Eu tinha ajeitado o atributo, só que ele foi com o atributo anterior com bônus. Não é mais Entendi. 7, não é mais 4, tá? Então é 8 o resultado. O meu deu 8 também. Não, relaxa. O Marina, ele fala, né? Temos mais algumas legiões que estão caminhando por essa direção. Nós somos apenas a infantaria. Viemos apenas fazer reconhecimento e limpar a área para os nossos irmãos que estão vindo atrás. E além disso, nós temos o nosso general também. General. Pô, tava mutado, perdão. General? Quem é esse general? É um dos soldados mais fortes do exército de Poseidon. Ele é um general Marina. Qual o nome? Ele é conhecido. E aí, na hora que ele vai falar, cara, vocês simplesmente veem esse cara explodindo. E ele morre. Meu. E ele voa pra longe. Tipo, meio que sai voando. Um banho de sangue cobre a cabeça de vocês. E vocês conseguem ver ao longe, ele não tá perto de onde vocês estão. Vocês conseguem ver uma silhueta assombrosa que dá um calafrio na espinha de vocês. O Belerofonte, ele olha assim com os olhos muito esbugalhados e vocês veem que ele perde a atitude meio molecona que ele tem. E ele pela primeira vez fica sério na frente de vocês. E ele fala, a gente tem que sair daqui, agora, rápido. Eu vou olhar ao redor pra ver se ainda tem cidadão. Cara, a cidade foi evacuada, mas assim, eles não estão muito longe de onde vocês estão. Tá. Vocês conseguem ter ciência que, assim, se fosse pra salvar eles, vocês iam ter que arranjar outra forma de fazer eles andarem mais rápido. Que se vocês deixarem eles por conta própria, provavelmente eles vão ser pegos. Ainda mais que tá nessa tempestade. A gente vê também essa figura ou só sente? Vocês conseguem ver uma silhueta muito longe. Uma silhueta que emana um brilho azul dos olhos.
E vocês conseguem ver uma silhueta de um imponente par de asas. E ele tá vindo na direção do vilarejo de Rotório. Mas vocês não conseguem sentir precipitação. Vocês veem que ele poderia provavelmente estar vindo mais rápido, mas ele escolheu não fazer isso. Uhum. Que presença aterroradora. Eu esqueci a palavra, é assim? Aterradora, né? Aterradora. Perdão. Tá. Mas que presença aterradora é essa? Aí o Belerofonte fala, deve ser um dos generais marinas. Não restam dúvidas, só pode ser um deles. Deve Então, ser o tal do general que ele falou. Sim, então esse é o poder de um general marina de Poseidon. Que poder assombroso. Enquanto eles vão conversando, eu vou me aproximar do elmo que eu lancei pro lado ali. Eu vou pegar, eu vou olhar pra ele e vou voltar pra caixinha ali da armadura, sabe? Uhum. Ei, mestre, rapidão, onde é que caiu o meu elmo? Só pra eu... Perto da Pandora Box. Da Pandora Ei! Box. Nossa! E outra coisa, vocês também percebem que assim que o Belerofonte desconcentra, né, com o poder, né, do cavalo marinho, vocês notam que suas armaduras estão diferentes. Oxi. E elas não apresentam a cor que estava antes, mas elas apresentam um tom enegrecido. E as armaduras de vocês estão pretas. Caraca. Mano, ei, eu tava mutado esse tempo todo que tá passando umas moto pipocando aqui. Outra coisa. É visivelmente perceptível essa Sim, mudando toda. sim. Vocês conseguem ver nitidamente a armadura de vocês está negra. Não é acinzentada e tal, está negra. Eu não vou dar atenção. O Alcídio não vai dar atenção nisso agora. Eu vou fazer isso aí, eu vou. Uma pergunta, rapidão. Pô. Com minha perícia lá, eu consigo sentir alguma coisa fazendo um teste? Ou não? Não precisa, pô. Vocês já sentiram o que tem pra sentir aí. Não, pô, porque ela ficou negra, essas coisas, entendeu? O que aconteceu? Não. Com aquele teste que tu fez inicialmente, tu já teria percebido alguma coisa. Então beleza. Eu vou Tem nada pegar. diferente. Eu vou pegar aqui o elmo da armadura, vou ver que ela tá enegrecida, né? Vou ver assim. Aí eu vou me perguntar, será que foi o dano que a armadura tomou? Que ela está enegrecida? Cara, Só que eu vou olhar também pra todo mundo e ver que estranho. Eu vou colocando a armadura. A armadura já. A Pandora na costa, sabe? Uhum. Eu coloco dentro da caixa, antes de fechar ela, aquele elmo do Marina. Eu fecho Certo. ela e boto a Pandora nas costas ali, Pandora Box. E aí eu falo pro Belerofonte, você poderia... Sim. Você poderia acompanhar aqueles cidadãos? Não sei se é sábio nós nos separarmos agora. Precisávamos reportar a Atena o que aconteceu aqui. Aí, tipo, tu vê que ele para assim e vocês começam a sentir aquela presença se aproximando mais e Vamos. mais. E aí, Temos que tipo, agora nesse mesmo momento. o Belerofonte coloca a mão na cabeça dele, assim. Vocês veem, parece que ele tá tendo algum tipo de enxaqueca ou algo do tipo. E aí, vocês veem que ele para um pouco, ele faz uma pose, assim, meio de concentração. E vocês começam a ver que ele tá uma pose meditativa ali, só que ele tá em pé. E ele começa a emanar o cosmo dele, assim, começa a levar muito, até chegar ao ponto que a aura dele começa a se mostrar pra vocês ali. E vocês escutam ele verbalizar pela primeira vez: irmão, por favor, nos ajude. E aí, muito longe dali de onde vocês estão, uma outra pessoa sente algo e ele abre os olhos e ele fala pra alguém: rápido, me ajude,
não temos muito tempo. E aí vocês veem que o Belerofonte ele fica parado por um tempo. Mais um tempo. E ele fala, rápido, temos que correr pra onde as pessoas do vilarejo estão. Rápido, não temos muito tempo. Peguem as caixas. Mestre, pelo fato das armaduras estarem negras mais pesadas, que o mesmo peso. Mesma coisa. Ah, tá. Pra vocês, a única coisa que mudou foi o visual dela. Ah, show. Eu peguei aqui a minha caixa de Pandora, coloquei nas costas e corri, então. E aí o... Estrangeiro, minha armadura acabou de ficar negra. Ela alcançou um novo patamar de poder? Aí enquanto que eu seguro a caixa nas minhas costas. Aí, tipo, o Belerofonte tá correndo assim, ele pegou a Pandora Box dele também, que ele tinha largado em algum canto ali. Aí ele falou assim, droga, eu me desconcentrei. Na verdade não, é que essa não foi as armaduras de vocês de verdade. Elas são apenas protótipos. Quê? É uma longa história, rápido! Rápido! Eu teria o maior prazer em contar, mas agora não é o momento. Mestre, Enquanto eu saio correndo, eu digo, eu não encomendei nenhuma armadura. Você não, mas a Atena sim. mestre, Sem me consultar. Ué? Você é quem? Você é... Eu sou Rosane de Sagara, a grande imperatriz de dragão. Nunca ouvi falar. Pois você irá lembrar do meu nome. Eu sou... Aí corta. Se eu tiver vivo, vou lembrar com o maior prazer, garota. Garota, não me respeite. essa sensação que a gente tá sentindo Ah. é algo similar ao que a Aurora passa pros outros ou é outra sensação diferente? Não, uma sensação completamente diferente. Ela é muito mais aterradora. Muito mais Ah, tá. sufocante. Você lembra quando o velho fez a menina parar de respirar? Ela esqueceu como respira? Sim. Tá Não, Rosa quase, nunca viu isso. tá quase nesse... Como não, pô? Ela nunca leu um mango Bleach do lendário Não é Tite dessa Kubo? época, não é dessa época. Nunca leu mango. Um absurdo. Só leu um absurdo. papiro. Uma leiga mesmo. Um absurdo isso. Ela inculta. Cara, vocês são, obviamente, muito mais rápidos, né, que os villagers. E vocês vão correndo ali. Vocês conseguem alcançar eles com uma certa facilidade. Tá? E vocês podem fazer um RP com eles aí. Aí vocês veem, né, que o prefeito ele olha pra vocês. Olha, são os soldados de Atena. Eles estão vivos. E comigo chegando, muda alguma coisa? Graças a ela. Não muda muita coisa, não. Ah, então beleza. Então posso conversar com Vamos, ele. seus palermas! Aí Andem mais rápido! O Belerofonte, ele fala, né? Rápido, parem! Todos vocês, parem! O que foi? A gente tem que parar Paulo, aqui. não temos que parar agora! Por quê? Cara. Por que paramos? Ele vai olhar sério pra ti. Se você dá amor à sua vida, você vai me escutar. Diga, homem. Apenas confie em mim. Aí, tipo, ele fica parado e ele começa a levar o Cosmo dele. Lá vem o teleporte da Simetro pra gente. Quem é esse metro? Calma, amigo, calma. Eu li no pergaminho antigo. Tinha umas imagens chamadas de um Overwatch. Quando ele disse pra confiar nele, então eu vou me aproximar e ficar encarando ele de perto, assim, punho fechado, pra caso ele erre alguma coisa, dar um socão nele. Eu fico pensando se eu deveria acompanhá-lo e concentrar o meu cosmo também. Não precisa. Eu só penso. Ah, tá. Vocês começam a ver que ele tá elevando o Cosmo ali. E vocês começam a ver algo estranho acontecendo no céu, dá pra dizer, né? Na realidade, de forma geral. Vocês começam a ver que um rasgo é feito no tecido da realidade, do tempo e o espaço. E é como se a própria realidade em si se curvasse
e abrisse o que seria um tipo de portal. Um portal que tem um padrão de galáxias com grids em cima e embaixo. E aí ele fala pra todo mundo: rápido, atravessem, rápido! Isso pros cidadãos também. Pra os cidadãos também. Isso não é um pouco suspeito, não? Cara, eu vou andando e eu vou levando. Se tiver umas criancinhas, sabe? Eu boto no colo assim, vou correndo, sabe? Certo. Pelas mechas de Atena. O que é isso? Eu vou ficar perto Eu do só vou. portal falando assim, vamos, passem. Eu vou por último. Vou deixar o cidadão e todo mundo passar primeiro. Rosana, como você foi a última a passar, você sentiu um impacto no chão e você vê uma silhueta de um ser, né, com aquelas asas imponentes. E ele tá andando calmamente na tua direção e ele para, e ele te encara. Ele me encara. Se eu conseguir tancar a encarada dele, eu quero encarar de volta e lançar um desafio pra ele. Mas só tipo no olhar mesmo. Eu digo, eu vou te pegar. Tipo o Edward Elric quando ele tá Pra apontando verdade. assim pra verdade, isso. E aí o... Mas senão eu vou só me borrar ali. Não, dá pra fazer isso. O cavalo marinho, ele só te olha e aí, tipo, ele cruza os braços, ele olha pros soldados que foram mortos por vocês, né? Tu vê que ele só, tipo, dá uma batida com o braço pra trás e ele forma um mini furacão ali que varre todo lugar e o cadáver dos soldados dele, tudo pra longe. E eles vão pra direção do mar. Meu Deus. Esse cara parece Aí eu ser vou só forte. sussurrar assim pro alto e. Pô, Sagara! Caso ele lembre aí, ele vai. Caso ele estivesse lá, ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Beleza. Spoiler, não. Tudo bem, é só pra. Foi Sim. o RP aí. Tá certo. E aí tu vê, né, que o Belerofonte tá te chamando. Rápido, Rosan! Ele tira Não vamos brincar com a sorte! Eu estava apenas tendo uma conversinha com ele. Eu vou E aí? embora. Cara, tu vê que o cavalo marinho cagou pra ti. Só virou de costas. Ele pegou um estandarte ali, tu vê. A última imagem que tu vê é uma bandeira azul com um tridente do Poseidon sendo fincada ali no vilarejo de Rodório. E tu viu a boca dele se mexendo. E o que tu provavelmente entendeu foi: vocês perderam. Blue Dream, eu posso perceber. O meu coração vai me levar. Blue Dream, não posso dizer quanto é impossível imaginar. E meus sonhos, como esquecer? Tudo foi por você. Vou abrir os meus olhos e ver que tenho que enfrentar. Vou seguir meu caminho e lutar. O tempo é de viver. Você já sentiu o Cosmo?